Me escute até o final, porque o que vou contar vai mexer com você de uma forma que talvez nunca esperou. Meu nome é João, tenho 80 anos, e há 3 meses minha própria família me expulsou de casa. Sim, você ouviu certo. Depois de uma vida inteira dedicada a eles, depois de trabalhar sol a sol para dar o melhor que podia, depois de sacrificar meus sonhos pelos sonhos deles, eles simplesmente me jogaram fora como se eu fosse um móvel velho que não serve mais para nada. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles imaginava, era que eu guardava um segredo que mudaria tudo, um segredo que faria com que eles viessem rastejando de volta, implorando pelo meu perdão. E quando isso aconteceu, quando eles finalmente descobriram a verdade, a expressão no rosto do meu filho mais velho foi algo que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de choque, arrependimento e desespero, que me fez perceber que às vezes a vida tem uma forma muito peculiar de nos ensinar sobre justiça. Você já se sentiu invisível na sua própria casa? Já teve a sensação de que as pessoas que você mais ama te veem como um fardo? Eu vivi isso por anos, mas achava que era só uma fase, que as coisas iam melhorar. Como eu estava enganado. Como eu estava cego para o que realmente estava acontecendo ao meu redor. Naquela manhã de terça-feira, quando meu filho Carlos bateu na porta do meu quarto e disse que precisávamos conversar, eu senti um frio na barriga. Não era o tom de voz de alguém que vinha dar boas notícias. Era o tom de quem já tinha tomado uma decisão e estava apenas cumprindo uma formalidade. Ele entrou no quarto com aquela postura rígida, os braços cruzados, evitando olhar diretamente nos meus olhos. Eu conhecia meu filho há 42 anos e sabia quando ele estava desconfortável com alguma coisa. Pai, ele disse. E já nessa palavra eu senti que alguma coisa estava muito errada. Não era o pai carinhoso que eu costumava ouvir quando ele era criança. Não era nem mesmo o pai respeitoso que ele usava quando precisava de alguma coisa. Era um pai distante, frio, como se ele estivesse falando com um estranho. Nós precisamos conversar sobre sua situação aqui em casa. Minha situação? Eu morava naquela casa há 15 anos desde que minha esposa morreu e eles insistiram para eu não ficar sozinho. Eu ajudei a pagar a reforma da cozinha, contribuí com as contas, cuidei dos netos quando eles eram pequenos. Que situação era essa de que ele estava falando? As coisas mudaram, pai. A família cresceu, as necessidades são outras agora. Marina está grávida de novo e vamos precisar do seu quarto para o bebê. Marina era minha nora, casada com Carlos há 10 anos. Uma mulher que sempre me tratou com educação, mas nunca com carinho. Sempre senti que ela me via como um intruso na vida dela, como alguém que estava ali atrapalhando os planos da família perfeita que ela queria construir. Mas Carlos, eu disse tentando manter a voz calma. A casa tem 4 quartos. O quarto de hóspedes está vazio há anos. Por que não usam aquele? Eu sabia a resposta antes mesmo dele falar. Sabia pelo jeito que ele desviou o olhar, pelo jeito que ele suspirou antes de responder. O quarto de hóspedes vai virar o escritório da Marina. Ela vai trabalhar de casa agora, e precisa de um espaço adequado. Trabalhar de casa. Marina nunca trabalhou um dia sequer desde que se casou com meu filho. Mas agora, de repente, ela precisava de um escritório. E esse escritório era mais importante do que o quarto do homem que ajudou a criar a família que ela tanto prezava. E onde é que eu vou morar, Carlos? A pergunta saiu mais frágil do que eu queria. Eu tentei soar firme, mas a verdade é que meu coração já estava se despedaçando. Eu já sabia a resposta. Já sabia o que vinha por aí. Nós encontramos uma casa de repouso muito boa, pai. É um lugar especializado, com pessoas da sua idade, atividades, cuidados médicos. Você vai ser muito mais feliz lá. Casa de repouso. Eles estavam me mandando para uma casa de repouso. Eu que ainda dirigia meu próprio carro, que ainda fazia minha própria comida, que ainda cuidava do jardim da casa deles. Eu que tinha a mente lúcida e o corpo ainda forte para meus 80 anos. Carlos, eu não preciso de casa de repouso. Eu estou bem aqui. Eu ajudo com as crianças, Mas ele me interrompeu com um gesto da mão, como se eu fosse uma criança fazendo birra. Pai, a decisão já está tomada. Nós conversamos em família, e todos concordaram que é o melhor para todo mundo. Para você também. Todos concordaram. Isso incluía minha filha Patrícia, que morava em outra cidade, mas aparentemente tinha voz ativa nas decisões sobre minha vida. Isso incluía meu filho mais novo, Ricardo.
que mal me visitava, mas que de repente se importava muito com meu bem-estar. Naquele momento, sentado na beirada da minha cama, olhando para o filho que eu criei com tanto amor e dedicação, eu senti algo morrer dentro de mim. Não era só a tristeza da rejeição, era algo mais profundo. Era a percepção de que eu tinha falhado como pai, como pessoa. Era a sensação de que toda a minha vida tinha sido um engano, que todo o meu esforço tinha sido em vão. Mas o que eles não sabiam, o que nenhum deles fazia ideia, era que eu tinha um trunfo na manga. Algo que eu vinha guardando há anos, esperando o momento certo para revelar. E agora, depois dessa humilhação, depois dessa traição, eu sabia exatamente o que fazer com essa informação. Me acompanhe nessa história, porque o que aconteceu depois vai te fazer questionar tudo sobre família, respeito e o verdadeiro valor de uma pessoa. E no final, você vai entender por que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. E por que às vezes a vingança mais doce é simplesmente a verdade. Deixe-me te levar de volta ao começo, porque para entender o que aconteceu, você precisa conhecer quem eu era antes de tudo isso. Nasci em 1944, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde todo mundo se conhecia e as portas ficavam abertas. Meu pai era ferreiro, tinha as mãos calejadas e o coração do tamanho do mundo. Minha mãe costurava para fora e cuidava de nós 5 filhos com uma paciência que só quem viveu aquela época entende. Nossa casa era pequena, de 3 cômodos, mas era cheia de amor. Lembro do cheiro de café coado na hora misturado com o ferro quente da bigorna do meu pai. Aos 6 anos eu já ajudava na oficina, segurando as peças enquanto ele martelava. João, ele dizia, trabalho honesto nunca envergonhou ninguém. Lembre-se disso. E eu lembrei. Carrego essas palavras até hoje. Na escola, eu era o menino que sempre chegava cedo e saía por último. Não porque fosse o mais inteligente, mas porque sabia que a educação era minha única chance de dar uma vida melhor para minha família no futuro. Minha professora, Dona Conceição, sempre dizia que eu tinha fogo nos olhos quando falava dos meus sonhos. Eu queria ser engenheiro, construir pontes, casas, fazer coisas que durassem para sempre. Aos 15 anos, quando terminei o primário, meu pai me chamou para uma conversa que mudou minha vida. Filho, não tenho dinheiro para te mandar estudar na cidade grande, mas tenho algo melhor. Vou te ensinar a trabalhar com as mãos e com o coração. E foi assim que aprendi não só o ofício de ferreiro, mas os valores que me guiaram por toda a vida. Honestidade, dedicação, respeito pelos mais velhos e amor pela família. Aos 18 anos, tomei a decisão mais difícil da minha vida. Deixar minha cidade natal para tentar a sorte em São Paulo. Lembro da manhã da partida, minha mãe chorando na porta de casa, meu pai me dando um abraço apertado e sussurrando no meu ouvido. Vá, meu filho, mas nunca esqueça de onde veio. Levei na bagagem apenas uma muda de roupa, 20 cruzeiros e um coração cheio de sonhos. A cidade grande me engoliu nos primeiros dias. Dormi em pensão barata, comi pão com mortadela por semanas, mas nunca desisti. Consegui trabalho numa metalúrgica pequena, onde minha experiência com ferro me ajudou. O patrão, seu Antônio, era um homem justo que reconhecia esforço. Em 6 meses, eu já era encarregado de uma seção. Mas o que realmente mudou minha vida foi conhecer Maria. Ela trabalhava numa fábrica de tecidos perto da metalúrgica, e nossos olhares se cruzaram num domingo na Praça da Sé. Era uma moça simples, cabelos castanhos sempre presos, sorriso tímido, mas com uma força interior que me impressionou desde o primeiro dia. Quando ela me contou que também tinha vindo do interior, em busca de uma vida melhor, soube que tínhamos muito em comum. Nosso namoro durou 3 anos. 3 anos de encontros aos domingos, cartas escritas à mão, sonhos compartilhados sobre o futuro. Maria tinha o mesmo sonho que eu: construir uma família sólida, baseada no amor e no respeito. João, ela me disse numa tarde de domingo, eu quero que nossos filhos tenham tudo o que não tivemos, mas sem perder os valores que nossos pais nos ensinaram. E foi exatamente isso que prometemos um ao outro no dia do nosso casamento, em 1967. Uma cerimônia simples na igreja do bairro, com poucos convidados, mas com muito amor. Lembro de olhar nos olhos da Maria no altar e pensar, é com essa mulher que vou construir minha vida. É para ela e para os filhos que vamos ter que vou trabalhar todos os dias.
Mas o que eu não sabia naquele momento é que os valores que aprendi com meus pais, que prometi passar para meus filhos, seriam exatamente o que me levaria ao maior conflito da minha vida décadas depois. Os primeiros anos de casado foram como um sonho que você não quer acordar. Maria e eu alugamos uma casinha pequena no centro da cidade, com 2 quartos e uma cozinha que mal cabia nós dois, mas era nossa. Lembro do cheiro de tinta fresca nas paredes que pintamos juntos, das noites em que ficávamos acordados planejando o futuro, sonhando com os filhos que viriam. Ela trabalhava como professora primária, eu tinha conseguido um emprego numa metalúrgica, e juntos estávamos construindo algo sólido, tijolo por tijolo. O primeiro filho chegou em 1969, Carlos. Quando o médico colocou aquele bebezinho nos meus braços, eu chorei como uma criança. Era tão pequeno, tão frágil, mas ao mesmo tempo representava tudo que eu havia sonhado. Lembro de ficar horas olhando ele dormir, pensando em que tipo de homem eu queria que ele se tornasse. Queria que fosse honesto como meu pai, trabalhador, que soubesse o valor das coisas. 2 anos depois veio a Ana, minha princesinha, com aqueles olhos grandes e curiosos que me derretiam completamente. E em 1975, o caçula, o Pedro, completou nossa família. Foram anos de muito trabalho, mas também de muita alegria. Eu saía de casa às 5 da manhã e voltava às 7 da noite, sujo de graxa e cansado, mas sempre com um sorriso quando via meus filhos correndo para me abraçar. Maria tinha o dom de transformar nossa casa simples num lar cheio de amor. O cheiro do feijão no fogão, o som das crianças brincando no quintal, as noites em que nos sentávamos na varanda depois que eles dormiam, planejando as férias, falando sobre a escola, sobre os sonhos que tínhamos para cada um deles. Eu trabalhava dobrado nos fins de semana, fazia bicos de soldagem, tudo para conseguir dar uma vida melhor para eles. Comprei nossa primeira casa própria quando Carlos tinha 10 anos. Era uma casa simples, mas tinha 3 quartos, um quintal grande onde eles podiam brincar, e era nossa. Lembro da cara de felicidade da Maria quando entregaram as chaves, dos meninos correndo pelos cômodos vazios, escolhendo seus quartos. Naquele dia, eu me senti o homem mais rico do mundo. Os anos passaram voando. Carlos sempre foi o mais sério. Desde pequeno já falava em ser engenheiro, passava horas estudando, era o orgulho da escola. Ana era artista, vivia desenhando, cantando, enchendo a casa de cor e alegria. Pedro era o palhaço da família, sempre arrancando risadas de todo mundo, mas também era o mais carinhoso, o que mais grudava em mim. Cada um com sua personalidade, mas todos unidos, todos parte do mesmo sonho que Maria e eu estávamos construindo. Eu nunca perdi uma apresentação na escola. Nunca deixei de estar presente quando eles precisavam. Ensinei Carlos a trocar pneu, a Ana a andar de bicicleta, ao Pedro a jogar futebol. Eram momentos simples, mas que para mim valiam mais que qualquer tesouro. Nas férias, mesmo sem muito dinheiro, sempre conseguíamos fazer alguma viagem, nem que fosse para a casa dos avós no interior. O importante era estarmos juntos. Mas conforme eles foram crescendo, eu comecei a perceber que o mundo estava mudando muito rápido. As coisas que eu valorizava, trabalho honesto, família unida, respeito pelos mais velhos, pareciam estar perdendo importância para a nova geração. Carlos entrou na faculdade e começou a falar uma linguagem que eu não entendia, cheia de termos técnicos e ambições que me pareciam distantes da realidade que eu conhecia. Os anos passaram como folhas no vento, e de repente me vi olhando para 2 homens adultos, onde antes havia 2 meninos correndo pelo quintal. Carlos se formou em administração e conseguiu um emprego numa empresa grande da capital. Pedro seguiu um caminho diferente, mais próximo do meu. Abriu uma pequena oficina mecânica na cidade vizinha. Era interessante observar como 2 filhos criados da mesma forma, com os mesmos valores, podiam escolher caminhos tão distintos. Carlos sempre foi o mais ambicioso dos 2. Desde pequeno falava em fazer diferente, em não ficar preso numa cidade pequena como o pai. No começo, eu achava bonito essa determinação dele. Lembro de uma conversa que tivemos quando ele tinha uns 15 anos, sentados na varanda depois do jantar. Ele me disse: "Pai, eu vou ser rico um dia. Vou ter uma casa grande, um carro importado, e nunca vou precisar me preocupar com dinheiro." Eu sorri e respondi: "Filho, dinheiro é importante, mas não é tudo.
O que vale mesmo é o caráter, a família, o respeito que você conquista. Ele me olhou com aquele jeito meio impaciente que os jovens têm e disse: Pai, o senhor pensa assim porque nunca teve oportunidade de ser realmente bem-sucedido. Aquelas palavras me doeram mais do que eu deixei transparecer. Não porque fossem cruéis. Carlos não tinha maldade no coração, mas porque mostravam como ele via minha vida. Para ele, eu era um homem que não tinha conseguido vencer na vida. Um homem que se contentou com pouco. E talvez, de certa forma, ele tivesse razão. Eu nunca ambicionei riqueza. Nunca quis sair da minha cidade. Nunca sonhei com carros importados ou casas grandes. Minha ambição sempre foi mais simples: ter uma família feliz, um trabalho honesto e dormir com a consciência tranquila. Pedro, por outro lado, sempre foi mais parecido comigo. Gostava de trabalhar com as mãos, tinha paciência para ensinar, respeitava os mais velhos. Quando abriu a oficina, eu me ofereci para ajudar nos fins de semana. Passávamos horas trabalhando juntos, ele me explicando as novidades dos carros modernos, eu compartilhando truques que aprendi ao longo dos anos. Era uma troca bonita, de pai para filho, de geração para geração. Mas Carlos foi se distanciando. Não fisicamente. Ele ainda vinha para casa nos fins de semana. Ainda participava dos almoços de domingo. Mas havia uma distância emocional crescendo entre nós. Ele falava sobre seu trabalho, usando palavras que eu não entendia. Networking, market share, ROI. Quando eu tentava participar da conversa, contando alguma experiência da minha época, ele ouvia com educação, mas eu sentia que estava apenas sendo tolerado. A situação ficou mais complicada quando Carlos se casou com Fernanda. Ela era uma moça bonita, educada, de família bem estruturada da capital. Mas desde o primeiro encontro, senti que ela me via como posso explicar? Como um obstáculo. Não que fosse rude comigo. Muito pelo contrário, sempre foi educada, sempre me cumprimentava com um sorriso. Mas era um sorriso que não chegava aos olhos, sabe? Era o tipo de educação que você usa com estranhos, não com família. Lembro de uma vez durante o noivado deles, quando Fernanda veio passar um fim de semana em casa. Maria tinha preparado uma feijoada especial, daquelas que ela fazia nas ocasiões importantes. Estávamos todos na mesa, conversando, rindo, e eu comecei a contar uma história dos tempos em que Carlos era pequeno. Era uma história engraçada sobre como ele tinha tentado consertar o rádio velho da cozinha e acabou desmontando a coisa toda. Todos riram, menos Fernanda. Ela sorriu educadamente, mas depois sussurrou algo no ouvido do Carlos. Não ouvi o que foi, mas vi a expressão dele mudar. Ele ficou meio sem graça, como se estivesse envergonhado da história, envergonhado de mim. Foi nesse momento que comecei a perceber que estava perdendo meu filho. Não para outra mulher. Isso seria natural e até bonito. Estava perdendo ele para um mundo que eu não conhecia, para valores que eu não compartilhava, para uma versão dele mesmo que não reconhecia mais. Os netos chegaram alguns anos depois, primeiro a Júlia, depois o Rafael. E aí, por um tempo, pensei que as coisas iam melhorar. Pensei que ser avô ia me aproximar do Carlos novamente, que os netos seriam uma ponte entre nós. E por um tempo foi exatamente isso. Carlos trazia as crianças para passar os fins de semana, e eu via nele um pouco do menino que ele tinha sido. Brincava com eles no quintal, contava histórias, ensinava coisas simples como plantar uma semente ou fazer uma pipa. Mas conforme as crianças foram crescendo, Carlos começou a limitar essas visitas. Primeiro, eram todos os fins de semana. Depois, passou a ser fim de semana sim, fim de semana não. Depois, apenas uma vez por mês. E quando vinham, ele ficava impaciente, sempre olhando o relógio, sempre com pressa para voltar para a capital. Eu tentava não demonstrar, mas aquilo me machucava profundamente. Via meus netos crescendo como estranhos, me chamando de senhor, em vez de vô, falando sobre coisas que eu não conhecia, sonhando com um mundo que estava muito distante do meu. E o pior de tudo, via que Carlos estava ensinando a eles que minha vida, meus valores, minha forma de ver o mundo, eram coisas do passado, coisas que não tinham mais valor. Mas o que eu não sabia naquele momento é que essa distância que estava crescendo entre nós era apenas o começo. O que estava por vir ia testar não apenas nossa relação de pai e filho, mas ia me forçar a questionar tudo o que eu acreditava sobre família, lealdade
e o verdadeiro significado do sucesso. A primeira rachadura real na nossa relação aconteceu num domingo de dezembro, quando Carlos trouxe a namorada para o almoço. Fernanda era uma moça bonita, educada, mas havia algo na forma como ela olhava para nossa casa, para nossos móveis simples, para a mesa de madeira que eu mesmo havia feito com as próprias mãos, que me incomodou profundamente. Não era desprezo aberto, era algo mais sutil, mais cortante. Era pena. Durante o almoço, enquanto Maria se esforçava para impressionar com seu melhor prato, eu observava os sussurros entre Carlos e Fernanda, as risadinhas baixas quando minha esposa contava histórias da nossa juventude, a forma como eles trocavam olhares quando eu falava sobre o trabalho na oficina. Era como se estivessem assistindo a um filme antigo, algo pitoresco e ultrapassado, que os divertia por alguns momentos, antes de voltarem para sua realidade moderna e sofisticada. Depois daquele dia, as visitas de Carlos se tornaram cada vez mais espaçadas e formais. Ele chegava sempre apressado, com o celular na mão, respondendo mensagens importantes que não podiam esperar, nem mesmo durante uma conversa com o pai. Quando eu tentava contar sobre algum cliente novo na oficina, ou sobre uma técnica que havia aprendido, ele fazia aquele sorriso educado mas distante. O mesmo que você faz quando uma criança te mostra um desenho que considera uma obra-prima. Que legal, pai, ele dizia. Mas seus olhos já estavam em outro lugar. Já estavam pensando em coisas mais importantes, mais relevantes para o mundo dele. Pedro, por outro lado, começou a se tornar meu confidente nessa época. Ele via o que estava acontecendo com Carlos e tentava compensar, passando mais tempo comigo na oficina, fazendo perguntas sobre o negócio, mostrando interesse genuíno pelo trabalho que eu fazia. Mas até mesmo Pedro começou a mudar quando arranjou um emprego numa loja de eletrônicos no shopping. De repente, ele também tinha histórias sobre clientes exigentes, sobre metas de vendas, sobre um mundo que funcionava com regras diferentes das minhas. Ele ainda me respeitava, ainda me ouvia, mas eu podia sentir que ele também estava sendo puxado para longe de mim, para longe do mundo simples onde eu havia construído minha vida. A tensão chegou ao ponto de ruptura numa noite de sexta-feira, quando Carlos apareceu em casa sem avisar. Eu estava na garagem, trabalhando num motor que estava me dando trabalho há dias, com as mãos sujas de graxa e a camisa encharcada de suor. Ele entrou usando um terno impecável, segurando uma pasta de couro que provavelmente custava mais do que eu ganhava num mês. Pai, precisamos conversar, ele disse, e havia algo no tom da voz dele que me fez largar as ferramentas imediatamente. Nos sentamos na cozinha, e ele começou a falar sobre oportunidades, sobre o futuro, sobre como eu estava desperdiçando meu potencial ficando preso numa oficina pequena, quando poderia estar fazendo algo maior. Pai, você tem talento, tem experiência, mas está pensando pequeno demais, ele disse, gesticulando com as mãos como se estivesse fazendo uma apresentação para investidores. Eu conheço pessoas que poderiam te ajudar a expandir, a modernizar, a transformar isso aqui numa empresa de verdade. Mas você precisa estar disposto a mudar, a se adaptar ao mundo moderno. Eu escutei em silêncio, sentindo cada palavra como uma pequena punhalada. Não era o que ele estava dizendo que me machucava. Era a forma como ele estava dizendo, como se eu fosse um projeto de caridade, como se minha vida inteira fosse um erro que precisava ser corrigido. Quando ele terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um longo tempo, olhando para as minhas mãos calejadas, para as unhas que nunca ficavam completamente limpas, para as cicatrizes pequenas que cada ferramenta havia deixado ao longo dos anos. Carlos, eu disse finalmente, você acha que eu não sou bem-sucedido? Ele hesitou, e nessa hesitação eu encontrei minha resposta. Pai, não é isso. Ele começou, mas eu levantei a mão para interrompê-lo. Não, filho. Responde à pergunta. Você acha que eu falhei na vida? O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer palavra poderia ser. Naquela noite, depois que Carlos foi embora, eu fiquei acordado olhando para o teto, pensando em todas as vezes que ele havia me visto trabalhar quando criança, em como ele costumava ficar fascinado vendo eu consertar coisas que pareciam impossíveis de reparar. Quando havia perdido essa admiração, quando eu havia me tornado, aos olhos do meu próprio filho, alguém que precisava ser consertado, Maria dormia ao meu lado, respirando suavemente,
E eu me perguntava se ela também sentia essa distância crescendo. Se ela também percebia que estávamos perdendo nossos filhos para um mundo que não tinha lugar para pessoas como nós. Mas o que eu não sabia naquele momento é que essa conversa com Carlos era apenas o aquecimento. O verdadeiro teste da nossa relação ainda estava por vir. E quando chegasse, ia me forçar a tomar uma decisão que mudaria tudo para sempre. A explosão final aconteceu numa quinta-feira chuvosa de março. Eu estava na oficina, com as mãos sujas de graxa, tentando consertar o motor de uma Kombi velha, quando Carlos apareceu na porta. Não era comum ele me visitar no trabalho. Na verdade, fazia anos que ele não pisava ali. O cheiro de óleo e metal sempre o incomodava. Dizia que dava dor de cabeça. Mas naquele dia ele estava lá, parado na entrada com o terno impecável contrastando com o ambiente sujo e barulhento da oficina. "Pai, precisamos conversar", ele disse. E pela primeira vez em muito tempo, sua voz não tinha aquela frieza calculada. Havia algo diferente ali. Uma urgência que me fez largar as ferramentas imediatamente. Limpei as mãos num pano velho e o levei para o pequeno escritório nos fundos, onde guardava as peças e fazia a papelada. Era um cubículo apertado, com uma mesa velha e duas cadeiras desiguais. Mas era o único lugar onde podíamos ter privacidade. Carlos se sentou na beirada da cadeira, como se estivesse com pressa de ir embora. Suas mãos, sempre tão seguras quando assinava contratos ou apertava mãos em reuniões de negócios, tremiam ligeiramente. "Pai, eu e Fernanda decidimos nos casar", ele começou, e meu coração se encheu de alegria por um segundo. Meu filho ia se casar, ia constituir família, mas antes que eu pudesse expressar minha felicidade, ele continuou. "E nós queremos fazer uma cerimônia especial, algo que combine com nossa posição social atual." A palavra "atual" me atingiu como um soco no estômago. Como se nossa posição anterior fosse algo de que se envergonhar. Como se os anos que passamos construindo nossa família, nossa dignidade, nosso amor, fossem apenas um degrau que ele havia superado. Mas eu engoli o orgulho e sorri. "Que bom, filho. Sua mãe vai ficar tão feliz. Vamos começar a planejar, ver o que podemos fazer, talvez pegar um empréstimo para ajudar com os custos." "Não, pai. Você não entendeu." Carlos me interrompeu, e havia algo na sua voz que me gelou por dentro. "Nós não queremos que vocês participem do casamento. Quer dizer, não da forma tradicional. Fernanda e eu conversamos muito sobre isso, e achamos que seria melhor se vocês se afastassem um pouco. Pelo menos até as coisas se acalmarem." O mundo parou. Literalmente parou. O barulho da oficina lá fora sumiu. A chuva na telha ficou silenciosa. Até meu coração pareceu parar de bater por alguns segundos. "Como assim se afastar?" Consegui perguntar, minha voz saindo mais fraca do que eu gostaria. Carlos evitou meu olhar, fixando os olhos na parede descascada atrás de mim. "Pai, você e a mãe são pessoas simples. E não há nada de errado nisso. Mas Fernanda vem de uma família diferente, com expectativas diferentes. O pai dela é dono de uma construtora. A mãe dela é formada em direito. Eles se movem em círculos sociais que vocês não conhecem." "E daí?" perguntei, sentindo a raiva começar a ferver no meu peito. "Isso significa que não somos dignos de estar no casamento do nosso próprio filho?" Carlos finalmente me olhou, e vi algo nos seus olhos que nunca tinha visto antes. Vergonha. Vergonha de mim. Vergonha da sua origem. Vergonha de tudo que eu representava. Não é questão de dignidade, pai. É questão de adequação. Vocês não iam se sentir confortáveis lá, e os convidados também não. Seria constrangedor para todo mundo. Constrangedor. Repeti a palavra devagar, deixando ela ecoar no pequeno escritório. Seu pai, que trabalhou 16 horas por dia para te dar educação, que vendeu o único carro que tinha para pagar sua faculdade, que nunca te deixou faltar nada, seria constrangedor no seu casamento. Carlos se mexeu desconfortavelmente na cadeira. "Pai, por favor, não dramatize. É só um evento. Vocês vão continuar sendo meus pais. Isso não muda nada entre nós." "Não muda nada?" Eu me levantei da cadeira, sentindo o sangue subir para a cabeça. "Meu filho está me dizendo que eu não sou adequado para estar presente no dia mais importante da sua vida. E isso não muda nada?" Carlos também se levantou,
E pela primeira vez em anos estávamos cara a cara, na mesma altura. Mas a distância entre nós parecia maior do que nunca. Pai, você está exagerando, é só um casamento. Haverá outros momentos. Outros momentos? Eu ri, mas não havia humor nenhum naquele riso. Carlos, você tem ideia do que está dizendo? Você está me expulsando da sua vida. Está me dizendo que tudo o que eu sou, tudo o que eu construí, tudo o que eu te ensinei, não vale nada. Que eu sou uma vergonha para você. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Não é isso, pai. Você está distorcendo tudo. Eu só estou tentando fazer o que é melhor para todos. Para todos? Ou para você? A pergunta saiu mais dura do que eu pretendia, mas era tarde demais para voltar atrás. Carlos me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva, frustração e algo que parecia quase desprezo. Sabe de uma coisa, pai? Talvez seja melhor mesmo. Talvez seja a hora de você aceitar que eu cresci, que eu tenho uma vida diferente da sua, e que nem tudo gira em torno das suas expectativas. E ali, naquele momento, algo se quebrou dentro de mim. Não foi só meu coração. Foi algo mais profundo, mais fundamental. Foi a imagem que eu tinha do meu filho, a confiança que eu depositava nele, a esperança de que, no final das contas, o amor que construímos seria mais forte que qualquer diferença social ou financeira. Está bem, Carlos, eu disse, minha voz saindo estranhamente calma. Se é isso que você quer, se é isso que você acha que é melhor, então que seja assim. Ele pareceu surpreso com minha reação. Talvez esperasse mais resistência, mais drama, mais súplicas. Mas eu estava cansado. Cansado de lutar por um lugar na vida de alguém que claramente não me queria lá. Pai, Ele começou, mas eu levantei a mão interrompendo. Não precisa explicar mais nada, filho. Você deixou sua posição bem clara. Agora, se me permite, eu tenho trabalho para terminar. Carlos ficou parado ali por alguns segundos, como se esperasse que eu mudasse de ideia, que implorasse, que fizesse alguma coisa para reverter a situação. Mas eu simplesmente voltei para a mesa, peguei uma peça que estava examinando antes dele chegar e fingi estar concentrado nela. Ouvi seus passos se afastando, ouvi a porta da oficina se fechando, ouvi o som do carro dele partindo na chuva. E ali, sozinho no meu pequeno escritório, com as mãos tremendo e o coração despedaçado, eu entendi que meu filho não havia apenas me expulsado do casamento dele. Ele havia me expulsado da vida dele. E o pior de tudo é que ele achava que estava fazendo a coisa certa. Mas o que Carlos não sabia, o que ninguém sabia naquele momento, é que essa conversa ia desencadear uma série de eventos que mudaria tudo. Porque às vezes, quando você perde tudo o que achava que importava, você descobre coisas sobre si mesmo que nunca imaginou que existiam. 3 semanas depois daquela conversa devastadora com Carlos, eu estava sentado na mesa da cozinha vazia, olhando para uma pilha de cartas que havia ignorado por dias. A casa parecia um mausoléu. Cada cômodo ecoava com memórias de uma família que não existia mais. Eu havia me tornado um fantasma na minha própria vida, vagando entre as paredes que um dia abrigaram risadas, discussões, sonhos compartilhados. Foi quando abri uma carta que mudou tudo. O envelope era grosso, oficial, com o timbre de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Minha primeira reação foi de pânico. Será que Carlos estava mesmo me processando? Será que ele queria me tirar até os últimos direitos sobre a casa? Minhas mãos tremiam enquanto rasgava o papel. Mas não era isso. Não era nada disso. A carta falava sobre meu tio Joaquim, irmão do meu pai, que havia morrido 6 meses antes. Eu mal me lembrava dele. Era um homem reservado que havia se mudado para o interior quando eu era criança, e nossa família perdeu contato ao longo dos anos. Aparentemente, ele nunca se casou, nunca teve filhos, e havia deixado uma propriedade rural de 50 hectares no interior de Minas Gerais. E eu era o único herdeiro. Sentei ali, lendo e relendo aquelas palavras, tentando processar o que isso significava. 50 hectares. Uma casa de fazenda. Terras cultiváveis. Um lugar que eu nem sabia que existia, deixado por um homem que eu mal conhecia, chegando até mim no momento mais escuro da minha vida. Mas havia mais. A carta mencionava que a propriedade não estava abandonada. Havia um caseiro cuidando dela. E aparentemente meu tio havia deixado instruções específicas sobre como a terra deveria ser mantida.
Havia também uma conta bancária com uma quantia que me fez piscar várias vezes para ter certeza de que estava lendo corretamente. Aquela noite, pela primeira vez em semanas, consegui dormir sem o peso esmagador da rejeição no peito. Não porque o dinheiro ou a propriedade fossem resolver meus problemas emocionais. A dor da separação da minha família ainda estava lá, pulsando como uma ferida aberta. Mas porque de repente eu tinha uma escolha. Eu tinha uma saída que não dependia da aprovação de ninguém. No dia seguinte, liguei para o advogado. Sua voz era gentil, profissional, e ele me explicou todos os detalhes da herança. A propriedade estava livre de dívidas, os documentos estavam em ordem, e eu poderia tomar posse quando quisesse. Ele também me contou algo que não estava na carta. Meu tio Joaquim havia mencionado meu nome várias vezes nos últimos anos, dizendo que se lembrava de mim como um menino trabalhador e honesto. Ele disse que você era o único da família que entendia o valor do trabalho com as mãos. O advogado me contou. Disse que se algum dia algo acontecesse com ele, você saberia o que fazer com a terra. Essas palavras me atingiram como um raio. Aqui estava um homem que eu mal conhecia, que havia me observado à distância durante todos esses anos, e que via em mim algo que meu próprio filho não conseguia enxergar. Ele via valor no meu trabalho, dignidade na minha simplicidade, potencial na minha experiência. Naquela semana, tomei uma decisão que mudaria tudo. Não ia ficar ali, mendigando aceitação, tentando me encaixar num mundo que me rejeitava. Não ia passar o resto da vida me sentindo pequeno por não ter diploma universitário ou por trabalhar com as mãos. Eu tinha 52 anos, meio século de experiência, e agora tinha recursos e terra para construir algo novo. Mas antes de partir, antes de começar essa nova vida, eu precisava fazer algo. Precisava mostrar para Carlos, e para mim mesmo, que dignidade não se mede por diplomas ou contas bancárias. Que um homem vale pelo que constrói, pelo que deixa para trás, pela forma como trata as pessoas ao longo da vida. O plano começou a se formar na minha mente como uma semente germinando em terra fértil. Eu não ia simplesmente desaparecer. Não ia sair de fininho como um cachorro com o rabo entre as pernas. Ia partir com a cabeça erguida, deixando uma lição que Carlos levaria para o resto da vida. E o mais importante, ia descobrir quem eu realmente era quando não estava tentando ser o pai que alguém queria que eu fosse. A primeira coisa que fiz foi procurar um advogado. Não qualquer advogado. Queria alguém que entendesse tanto de direito sucessório quanto de dignidade humana. Encontrei Dr. Henrique Moraes, um homem de 60 anos que tinha olhos cansados, mas um aperto de mão firme. Quando contei minha história, ele ficou em silêncio por um longo tempo, mexendo nos óculos. Seu filho não faz ideia do que está perdendo, não é mesmo? Ele disse finalmente. Vamos fazer isso direito. Vamos fazer com que ele entenda o valor das coisas quando elas não estão mais disponíveis. Passamos 2 semanas estruturando tudo. A herança seria dividida em 3 partes. Uma para Carlos, uma para uma instituição de caridade que cuidava de idosos abandonados, e uma terceira parte, que seria destinada a um fundo educacional para jovens de baixa renda que quisessem aprender ofícios manuais. Carlos receberia sua parte, mas só depois de cumprir algumas condições específicas que eu havia estabelecido. Mas o dinheiro era só uma parte do plano. A parte mais importante era o que eu ia fazer comigo mesmo. Comecei a frequentar um grupo de apoio para pais que haviam passado por situações similares. No começo, achei que seria uma perda de tempo. Um monte de gente chorando pitangas sobre filhos ingratos. Mas descobri algo surpreendente. Havia uma força incrível naquelas pessoas. Homens e mulheres que haviam sido rejeitados, abandonados, desrespeitados, mas que estavam reconstruindo suas vidas com uma determinação que eu nunca tinha visto. Conheci Dona Marlene, uma senhora de 70 anos que havia sido expulsa de casa pelo filho depois que ele se casou. Ela agora dava aulas de culinária para crianças carentes e tinha mais alegria nos olhos do que muita gente de 20 anos. Conheci seu Roberto, que depois de ser rejeitado pela família, abriu uma pequena marcenaria e estava ensinando o ofício para jovens do bairro. A gente passa a vida inteira achando que nossa identidade está ligada ao que os outros pensam de nós. Dona Marlene me disse numa tarde. Mas a verdade é que a gente só descobre quem realmente é quando para de tentar agradar todo mundo. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça por dias. Comecei a fazer mudanças práticas também.
Vendi a casa. Não ia ficar num lugar cheio de memórias dolorosas, esperando que Carlos mudasse de ideia. Comprei um apartamento menor, mas num bairro que eu sempre quis morar, perto do centro da cidade. Era um lugar com vida própria, com cafés, livrarias, pessoas caminhando nas ruas. Reformei completamente minha oficina. Não ia mais ser apenas um lugar onde eu consertava carros para pagar as contas. Ia ser um espaço onde eu ensinaria jovens a trabalhar com as mãos, a entender que existe dignidade no trabalho manual, que não existe profissão pequena quando é feita com orgulho. Matriculei-me num curso de administração de pequenos negócios. Aos 55 anos estava aprendendo sobre fluxo de caixa, marketing digital, gestão de pessoas. Os colegas de turma, na maioria jovens, ficavam impressionados com minha dedicação. Seu Carlos, o senhor tem mais energia que a gente, uma menina de 20 e poucos anos me disse. E era verdade. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo algo para mim, não para agradar ninguém. Também comecei a cuidar melhor de mim mesmo. Voltei a fazer exercícios, coisa que havia abandonado há anos. Comecei a ler livros, não apenas manuais técnicos, mas literatura, biografias, filosofia. Descobri que tinha uma mente curiosa que havia sido sufocada por anos de preocupação com as necessidades dos outros. E o mais importante, comecei a documentar tudo. Não apenas os aspectos legais da herança, mas minha própria jornada. Escrevi cartas para Carlos que nunca enviei, mas que me ajudaram a organizar meus pensamentos. Escrevi sobre minha infância, sobre meus sonhos abandonados, sobre as lições que havia aprendido. Uma dessas cartas dizia: Filho, você me ensinou que amor não é sobre sacrificar sua dignidade para manter alguém por perto. Amor verdadeiro é sobre respeito mútuo, sobre reconhecer o valor do outro. Quando você me expulsou de casa, você me libertou para descobrir quem eu sou, quando não estou tentando ser quem você quer que eu seja. 3 meses depois daquela conversa devastadora, eu era um homem completamente diferente. Não porque estava tentando provar algo para Carlos, mas porque finalmente estava vivendo para mim mesmo. E essa transformação estava apenas começando. Porque o que Carlos não sabia era que eu estava me preparando para um encontro final. Não um confronto cheio de raiva e ressentimento, mas uma conversa entre dois adultos onde eu finalmente diria tudo o que precisava ser dito. O encontro aconteceu num sábado de manhã, 6 meses depois que Carlos me expulsou de casa. Eu havia pedido para nos encontrarmos no parque onde costumávamos jogar futebol quando ele era criança. Cheguei primeiro, sentei no mesmo banco onde tantas vezes conversamos sobre seus sonhos, seus medos, seus planos para o futuro. O sol filtrava através das folhas das árvores, criando padrões de luz e sombra no chão. E por um momento, consegui sentir a paz que havia encontrado nesses meses de reconstrução. Quando Carlos apareceu, quase não o reconheci. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, e havia algo em seus ombros que sugeria o peso de uma responsabilidade que ele não estava preparado para carregar. Caminhava devagar, as mãos nos bolsos, evitando o meu olhar. Quando finalmente se sentou ao meu lado, o silêncio entre nós era denso, carregado de 6 meses de palavras não ditas. Pai, ele disse finalmente, e sua voz estava diferente, mais baixa, mais hesitante. Eu não sabia que você viria. Você me pediu para vir. Respondi calmamente. Disse que precisava conversar. Ele assentiu, mas continuou olhando para o chão. As coisas não estão como eu imaginava que estariam. Eu não disse nada. Havia aprendido, nesses meses de terapia e reflexão, que às vezes o maior presente que podemos dar a alguém é o espaço para que eles encontrem suas próprias palavras. A empresa está com problemas. Ele continuou, a voz quebrando ligeiramente. Eu achei que seria fácil, que eu sabia tudo, que não precisava de conselhos de ninguém. Mas eu não sei o que estou fazendo, pai. E a Mariana? Ele parou, engoliu em seco. A Mariana está grávida. Senti meu coração acelerar, mas mantive a expressão neutra. Um neto. Meu primeiro neto estava a caminho, e eu havia descoberto isso sentado num banco de parque, 6 meses depois de ter sido expulsado da vida da minha família. Parabéns, disse sinceramente. Você vai ser um bom pai. Ele me olhou pela primeira vez e vi lágrimas em seus olhos. Como você pode dizer isso?
Depois de tudo que eu fiz, depois de como eu te tratei, porque eu te conheço, respondi. Conheço o menino que você foi, o homem que você está se tornando, e sei que você tem um coração bom, mesmo quando está com medo. Carlos começou a chorar então, não o choro contido de um homem tentando manter a compostura, mas o choro profundo e liberador de alguém que carregou um peso por tempo demais. Eu estraguei tudo, pai. A empresa, nossa família, meu casamento. Mariana mal fala comigo. Ela diz que eu mudei, que me tornei alguém que ela não reconhece. E você mudou? Perguntei gentilmente. Ele assentiu, limpando o rosto com as costas da mão. Eu achei que ter dinheiro, ter poder, ia me fazer feliz. Ia fazer todo mundo me respeitar. Mas eu só me tornei amargo, desconfiado. Tratei você como se fosse meu inimigo quando você sempre foi meu maior apoiador. Respirei fundo, sentindo o peso das palavras que estava prestes a dizer. Carlos, eu preciso te contar algumas coisas. Coisas que você não sabia quando me expulsou de casa. Ele me olhou confuso e apreensivo. Primeiro sobre a herança do seu avô. Você estava certo, havia mais dinheiro do que eu te disse. Muito mais. Mas não era só dinheiro. Era uma empresa, propriedades, investimentos. Uma fortuna que seu avô construiu ao longo de décadas. Os olhos de Carlos se arregalaram. Mas por que você não me disse? Porque seu avô deixou instruções muito específicas. O dinheiro só poderia ser liberado quando você completasse 30 anos. E apenas se eu considerasse que você estava pronto para a responsabilidade que vem com essa herança. E você? Você achou que eu não estava pronto? Eu achei que você precisava aprender algumas lições primeiro. Sobre humildade, sobre família, sobre o que realmente importa na vida. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Mas quando você me expulsou de casa, quando escolheu o dinheiro sobre nossa relação, eu soube que ainda não era a hora. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, processando essa informação. Então você sempre soube que eu ia herdar mais? Sim, e eu sempre soube que um dia você entenderia que expulsar seu pai de casa por causa de dinheiro foi a pior decisão que você poderia ter tomado. Ele abaixou a cabeça novamente, e quando falou, sua voz era apenas um sussurro. Eu sinto muito, pai. Eu sinto muito por tudo. Eu sei que sente. Respondi, colocando a mão em seu ombro. E eu te perdoo. Mas, Carlos, perdão não significa que as coisas voltam a ser como eram antes. Significa que podemos construir algo novo, algo melhor. O que você quer dizer? Quero dizer que nesses 6 meses, eu aprendi a viver sem depender da aprovação de ninguém, nem mesmo da sua. Encontrei minha própria paz, meus próprios propósitos. Conheci pessoas incríveis, fiz coisas que nunca imaginei que faria. Descobri quem eu sou quando não estou tentando ser o pai perfeito para um filho que não me valoriza. Carlos me olhou com uma expressão de pânico. Você não quer mais ser meu pai? Eu sempre vou ser seu pai, disse firmemente. Mas agora eu também sou outras coisas. Sou um homem que tem sua própria vida, seus próprios sonhos, suas próprias relações. E se você quiser fazer parte dessa vida, vai ter que me respeitar como um igual, não como alguém que existe apenas para servir aos seus interesses. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, observando as crianças brincarem no parque, ouvindo o som distante do trânsito, sentindo a brisa suave da manhã. Finalmente Carlos falou novamente. Eu quero tentar, disse. Quero aprender a ser um homem melhor, um pai melhor, mas eu não sei como. Começa pedindo ajuda quando precisa, respondi. Começa tratando as pessoas com respeito, especialmente aquelas que te amam incondicionalmente. Começa entendendo que ter dinheiro não te faz superior a ninguém, e que perder dinheiro não te faz inferior a ninguém. Você me ajudaria? Com a empresa, com tudo? Olhei para meu filho, esse homem de 30 anos que ainda tinha tanto a aprender, mas que finalmente estava disposto a aprender, e senti uma mistura de amor, esperança e cautela. Sim, disse finalmente, mas com condições. Você vai ter que provar que mudou, não só com palavras, mas com ações. Vai ter que tratar sua esposa com o respeito que ela merece. Vai ter que aprender a ouvir conselhos sem se sentir diminuído.
E vai ter que entender que eu não sou mais aquele homem que aceita qualquer coisa só para manter a paz na família. Carlos assentiu vigorosamente. Eu aceito. Eu aceito todas as condições. E sobre a herança do seu avô? Bem, agora que você tem 30 anos e está mostrando sinais de maturidade, talvez seja a hora de conversarmos sobre isso adequadamente. Pela primeira vez em meses, vi um sorriso genuíno no rosto do meu filho. Não um sorriso de ganância ou satisfação, mas um sorriso de alívio, de esperança, de possibilidade. Obrigado, pai, ele disse. E dessa vez, quando me abraçou, senti que era real. Obrigado por não desistir de mim, mesmo quando eu desisti de você. Nunca desisti de você, respondi retribuindo o abraço. Só aprendi a não me perder tentando te salvar. Quando nos separamos, olhei nos olhos do meu filho e vi algo que não via há muito tempo. Humildade, vulnerabilidade, a disposição de crescer. Agora, disse-me levantando do banco, que tal irmos tomar um café e conversarmos sobre como você vai explicar para sua esposa grávida que seu pai não é mais aquele homem que ela conheceu, mas alguém muito melhor. Carlos riu, um som que eu não ouvia há meses, e se levantou também. Acho que ela vai gostar de conhecer esse novo avô. Caminhamos juntos pelo parque, pai e filho novamente. Mas dessa vez como dois adultos que haviam aprendido que o amor verdadeiro às vezes exige que você deixe as pessoas irem para que elas possam escolher voltar. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti que estávamos no caminho certo. Hoje, 2 anos depois daquele encontro no parque, minha vida tem uma forma completamente diferente. Não voltei para a casa onde vivi por 25 anos. Descobri que não precisava. O apartamento que comprei é menor, mas é meu. Cada móvel, cada quadro na parede, cada livro na estante foi escolhido por mim, para mim. Pela primeira vez na vida adulta, eu moro num lugar que reflete quem eu realmente sou, não quem eu achava que deveria ser. Carlos e eu nos falamos toda semana agora. Não é a mesma relação que tínhamos antes. É melhor. É mais honesta. Ele me conta sobre o trabalho, sobre os planos que tem, sobre as dúvidas que ainda o assombram. Eu escuto sem tentar resolver tudo para ele, sem dar conselhos não solicitados. Aprendi que às vezes ser pai significa simplesmente estar presente quando seu filho precisa de você, não tentar dirigir cada passo da vida dele. Marina e eu nos divorciamos oficialmente há 1 ano, mas foi o divórcio mais civilizado que você pode imaginar. Descobrimos que quando você remove a pressão de tentar salvar um casamento que já morreu, vocês podem se redescobrir como pessoas que genuinamente se respeitam. Ela está namorando alguém novo agora. Um professor de história que a faz rir de um jeito que eu não conseguia fazer há anos. E sabe o que é mais surpreendente? Eu fico feliz por ela. Não é fingimento, não é maturidade forçada. É alívio genuíno de ver alguém que você amou encontrar a felicidade que vocês não conseguiam construir juntos. A empresa que abri com o dinheiro da herança do meu pai está crescendo além das minhas expectativas mais otimistas. Consultoria em gestão familiar. Quem diria que todas aquelas décadas tentando manter uma família unida me dariam expertise para ajudar outras famílias a navegarem seus próprios conflitos? Tenho clientes que são pais desesperados tentando se reconectar com filhos adultos, filhos que não sabem como lidar com pais que estão envelhecendo, irmãos que brigaram por herança e querem encontrar um caminho de volta, um para o outro. Cada caso que atendo me ensina algo novo sobre a complexidade das relações familiares. Aprendi que não existe família perfeita. Existem famílias que aprenderam a lidar com suas imperfeições de forma saudável. Aprendi que amor não é suficiente se não vier acompanhado de respeito, comunicação e, principalmente, da disposição de deixar as pessoas serem quem elas realmente são, não quem você gostaria que elas fossem. Tenho um novo círculo de amigos agora. Pessoas que conheci em grupos de apoio, em cursos que fiz, em eventos da empresa. São amizades construídas na minha versão atual, não na versão de mim que existia quando eu estava tentando ser o marido e pai perfeito. É libertador ter pessoas na sua vida que te conheceram quando você já sabia quem era, que nunca tiveram expectativas sobre quem você deveria ser. Aos domingos, em vez de almoços familiares tensos, eu faço trabalho voluntário numa ONG que ajuda homens em situação de vulnerabilidade a se reinserirem no mercado de trabalho. Muitos deles passaram por divórcios difíceis, perderam contato com os filhos,
Se sentem perdidos sobre quem são quando não estão cumprindo os papéis que a sociedade espera deles. Quando olho nos olhos desses homens, vejo reflexos do que eu poderia ter me tornado se tivesse escolhido a amargura em vez da transformação. Tem uma frase que eu repito para eles, e que repito para mim mesmo toda manhã quando acordo. Você não é definido pelos papéis que perdeu. Você é definido por quem escolhe ser a partir de agora. É simples, mas revolucionário quando você realmente entende o que significa. Carlos me apresentou a namorada dele mês passado, uma menina doce, inteligente, que o desafia de formas que eu nunca consegui. Quando os vi juntos rindo de alguma piada interna, vi meu filho como o homem que ele se tornou, não o menino que eu ainda esperava que ele fosse. E pela primeira vez consegui sentir orgulho puro, sem a mistura de nostalgia e melancolia que sempre acompanhava meus sentimentos sobre ele. Pai, ele me disse quando estávamos saindo do restaurante onde jantamos os três. Obrigado por ter me deixado crescer. Não foi um pedido de desculpas pelo que aconteceu. Foi um reconhecimento de que o que parecia uma rejeição na época era, na verdade, um presente. O presente da liberdade de se tornar quem ele realmente era. Hoje eu entendo que não fui expulso de casa naquele dia de março. Fui libertado de uma prisão que eu mesmo havia construído, feita de expectativas não atendidas, de papéis que não me serviam mais, de uma versão de mim mesmo que estava sufocando quem eu realmente era. Carlos não me rejeitou. Ele me forçou a me encontrar. A solidão que eu tanto temia nos primeiros meses se transformou em solitude escolhida. Aprendi a diferença. Solidão é quando você está sozinho e se sente incompleto. Solitude é quando você está sozinho e se sente inteiro. Nas noites silenciosas do meu apartamento, em vez de sentir o peso do abandono, sinto a leveza da autenticidade. Tenho planos agora que são genuinamente meus. Quero viajar para lugares que sempre quis conhecer, mas nunca fui porque não era prático para a família. Quero aprender italiano, não porque alguém espera isso de mim, mas porque sempre me fascinou a sonoridade da língua. Quero escrever um livro sobre tudo que aprendi nessa jornada, não um manual de autoajuda, mas uma história honesta sobre como às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E sabe qual é a parte mais surpreendente de tudo isso? Eu sou feliz. Não a felicidade forçada de quem está tentando convencer a si mesmo de que está bem, mas a felicidade tranquila de quem finalmente parou de lutar contra a correnteza e aprendeu a nadar na direção que a vida estava tentando levá-lo. Quando olho para trás, para aquele homem desesperado que implorava para não ser abandonado, sinto uma ternura imensa por ele. Ele não sabia que o abandono que tanto temia era, na verdade, o primeiro passo para o encontro consigo mesmo. Ele não sabia que ser rejeitado pelos outros às vezes é o único jeito de parar de rejeitar quem você realmente é. Se você está passando por algo parecido agora, se alguém que você ama está se afastando de você, se você sente que está perdendo tudo que dava sentido à sua vida, eu quero que você saiba uma coisa. Às vezes a vida não está tirando algo de você. Às vezes ela está te devolvendo para você mesmo. E você, se estivesse na minha situação, continuaria se agarrando a uma versão de si mesmo que não te serve mais? Ou teria a coragem de se deixar transformar pela dor? Porque no final das contas, a escolha sempre foi nossa. Permanecer na segurança do conhecido e infeliz, ou ter a coragem de se aventurar no território assustador, mas libertador, de quem realmente somos quando ninguém está olhando.